E seja você bem-vindo e bem-vinda a esse Pod Elô, que hoje tem destaque, isso mesmo. A gente está aqui com o nosso episódio de destaque, porque quem vai conversar com a gente sobre assuntos que a gente adora e com histórias para a gente guardar, para poder, inclusive, levar à frente, porque é assim que a gente cria boas memórias, não é, sobre a vida, é ela, Juliana Fernandes, a nossa querida neuropsicopedagoga, que vai conversar de muita coisa ligada à educação de filhos, crianças. Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, Elô, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, é um prazer poder falar sobre essa situação, assim, sobre o meu trabalho, eu amo. Quando a gente pensa sobre o amor ao trabalho, você traz uma sigla muito interessante, profissional. Neuropsicopedagoga ou neuropsicóloga, é isso? Bom, então já começa contando pra gente, antes dos designativos, como é que se deu essa sua paixão pelo estudo da neurociência e todo esse trabalho ligado ao comportamento, à psicologia? Bom, o que eu trabalhava, Elô? Eu dava aulas particulares e eu comecei a perceber que muitas crianças, elas tinham necessidades que não era somente do estudo, tá? Eram necessidades a mais, que existia ali algumas questões atípicas que faziam com que as crianças não conseguissem desenvolver e que elas precisariam de um olhar diferenciado. Então, eu comecei a estudar sobre isso, a saber mais para poder orientar os pais e até desenvolver uma forma das crianças aprenderem de forma mais adequada. E aí, essa começou a ser a minha paixão. A ideia de estudar, aplicar e fazer com que as crianças se desenvolvessem. Então, foi isso que foi me engrandecendo. Bom, mas tecnicamente, a gente costuma dizer que um olhar teu foi inspirador. Você sentiu uma necessidade de agir no mundo a partir dessa busca de conhecimentos e de geração de soluções. Porque a gente está falando de um trabalho que você desenvolve e que hoje é um trabalho que a gente já sabe ser essencial, porque as pessoas elas começaram a compreender que não era só simplesmente assim, né? Sim. A síndrome Gabriela. Não, nasceu assim, eu me vi assim e é assim. Exatamente. Não, a gente entendeu que há condições de criar situações muito mais acolhedoras para resultados muito melhores de autonomia, que é o que a vida busca e pede, né? Num modelo econômico como o que a gente está vivendo, né? Sim. Como é que se deu essa sua inspiração para chegar aqui? A Juliana Fernandes, neuropsicopedagoga. Ai, é muito engraçado. A minha inspiração, ela é de uma criança, que hoje já não é mais uma criança. Hoje ele tem aí 16 anos, uma inspiração que chegou para mim. E a mãe não conseguia descobrir. Ju, não aprende, já levei em neuro, já levei em outras psicopedagogas, já levei em todo mundo. E fala que ele é autista, fala que ele não vai aprender, fala que ele é surdo. Aí eu peguei e falei assim, não, mãe, peraí, vamos desenvolver. Esse movimento significa que essa mãe tinha uma dor imensa. Ela tinha uma dor, uma preocupação, ela não sabia. A criança já estava aí com 8, 9 anos e ainda não sabia ler e escrever. E aí eu falei, não, peraí, vamos ver o que está acontecendo. E aí eu peguei esse caso para mim, tá? Hoje, às vezes ela brinca, ela me manda assim, Juliana, ó, seu filho, olha o que seu filho tá fazendo, brincando. Sim. E aí, eu ajudei nesse sentido, eu comecei a estudar. E aí, todas as coisas que eu aplicava, então, tudo que eu aplicava nele, né, que eu aprendi e fui aplicando, foi dando certo. Então, eu falo que ele é o meu estudo de caso, assim, Sim. né? Foi nele que toda a minha metodologia foi criada. Tá? É um moço maravilhoso, o João Guilherme, ele é sensacional. E ele é TDAH, então não tinha nada dessa situação de autismo, enfim. Ele teve algumas questões auditivas que a gente também foi trabalhando. E ele tem 16 anos, está moço criado, sempre orientei os pais. Enfim, sucesso. Mas foi a partir dele que eu criei, assim, a minha metodologia.
Então, quando a gente está pensando em inspiração, né, a Juliana Fernandes, ela tem uma inspiração que é cuidar dessa dor que esse pai, essa mãe, essa família tem quando encontra um filho que, a princípio, ele traz quadros dos quais as pessoas estão diagnosticando como quadros problemáticos, que estão impedindo o aprendizado, é isso? Sim. A minha situação é receber os pais. Então, na primeira sessão, eu peço para que fique 30 minutos com a criança. Então, eu gosto de conhecer a criança primeiro, com os olhos limpos, sabe? Sem ter influência nenhuma. E aí eu conheço a criança e depois, os outros 30 minutos, eu vou conversar com os pais. Eu quero saber as dores deles. Então, eu quero saber o que está acontecendo, o que trouxe eles até ali, né? Fatos. E aí a gente já começa a instruí-los, a ajudá-los nessa situação. O que fazer, o que eu faço quando a criança está nessa situação. E eu vou orientando não somente... não fazendo somente a sessão com a criança, mas também orientando os pais do que fazer em casa com a criança. Mas isso é sublime, né? Porque você também acaba que você não cria uma dependência na pessoa Juliana. Sim. Mas você estabelece para esses pais um vínculo de confiança. Olha, pai, mãe, você também pode. Isso, eles né? podem. Deixa eu te orientar. Isso, é para ajudá-los. E aí a gente cria estratégias. É lógico, uma estratégia não funciona para todas as crianças. Sim. Eu primeiro... Por isso que eu preciso atender a criança. Então, não adianta me mandar lá uma pergunta no Instagram. Faça um milagre, né? Não adianta. Eu preciso conhecer a criança, a personalidade da criança e a rotina dos pais, a personalidade dos pais. Porque não adianta eu fazer uma orientação genérica. A orientação é personalizada. E aí a gente vai dando algumas dicas, né? E vamos vendo onde que dá certo. E aí eles me dão feedbacks. Nossa, Ju, deu muito certo. Fiz e agora acabou aquele problema. Ou a criança não está tendo mais aquela crise que tinha em relação, por exemplo, ao autismo. Então, a gente consegue ajudá-los nesse sentido. Ju, e isso para mim, então, que você está trabalhando, tem a ver com um novo olhar da ciência, né, com a educação, esse casamento da neurociência, pedagogia, psicologia, porque a gente já aprendeu há algum tempo, praticamente eu sou de uma geração que era a geração dos especialistas. Então, quase tudo estava sendo desmembrado para chegar no mínimo do mínimo do mínimo daquela área. E aí eu sempre achei isso muito interessante, embora depois, com o tempo, a gente começou a ver a discussão do holístico, ou seja, o todo. Então, quando você está trazendo 3 informações na sua formação, é uma tentativa de trazer esse todo mais para perto de você, com um olhar mais para o todo e não só para um pedacinho? Sim, é uma situação. Quando a gente fala de neuropsicopedagoga, a gente vai trabalhar a questão neural. Então, se existe ali algum transtorno neurobiológico, se existe uma situação que está dentro do neuro, né? A gente trabalha o psico, já que a gente sabe que o emocional está ligado à questão da aprendizagem. Então, se a criança ela não tem essa circunstância, ela está fragilizada ou ela está com autoestima baixa, ela tem medo, isso também influencia. E a questão pedagógica, que está ligado à questão da criança. Qual que é a maior sociedade ali naquele momento, né, da criança? É a escola. Então, a criança precisa se desenvolver pedagogicamente. Então, o neuropsicopedagoga, neuropsicóloga está ligada a essa situação. E quando você se vê vivenciando isso, a gente está falando de uma Juliana Fernandes que está atuando há quanto tempo na área? Nossa, adorei. Desde quando eu comecei. Adorei, já tem tempo, é daquelas que está há tempo vivenciando. O que aconteceu? Quando eu fui fazer graduação, né, eu tive o primeiro contato, assim, porque na minha graduação eu tinha optativas, né? A minha primeira graduação foi letras. E aí eu tinha algumas optativas e eu demorei para me matricular e aí eu acabei ficando com algumas optativas lá só disponíveis e aí tinha uma lá chamada Educação Sensível. Eu falei, nossa... Acho que e eu sou muito assim, acredito que se aconteceu, era para acontecer. Você pegou o fato e tornou dele uma oportunidade. Uma oportunidade. Olha que legal. E aí, essa optativa, ela me trouxe uma abertura profissional, e eu tinha ali 18 anos, muito grande, porque... Desde quando eu atuava em sala de aula, eu atuei alguns anos em sala de aula, eu já tinha esse tipo de
visão, sabe? De que a criança, de que o adolescente, até trabalhava com adolescentes na época, eles precisavam de um outro olhar. Sim. Então, assim, o pessoal que foi meus alunos, eles falam, nossa, eu lembro de você perguntar como que a gente tava, sabe? Então, eu passava, né, entre as carteiras e eu escolhia um e falava, tá bem? Tá tudo certo? Quer conversar? Tá, como foi o final de semana? E isso era... Tinha feedback? Tinha. Você começou... Porque eles começaram a entender assim, nossa, ela enxerga a gente como um ser humano, ela respeita, sabe? Ela entende. E aí eu também tinha de volta esse respeito. Então foi aí que começou esse olhar diferente, né? Então foi um caminho longo. E então eu larguei a sala de aula, abri um espaço de aulas particulares. Depois, aos poucos, eu fui trabalhando. Eu ensinei professores. Aqui é a fase pedagógica que você está, né? Eu ainda tive uma fase pedagógica. Né, em como ajudar o processo de aprendizagem dentro da escola, dentro dessa... Sim. Aí eu tinha professores, eu treinava professores para ter esse olhar. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que, por mais que a gente tente, às vezes não dá pra gente treinar todo mundo que a gente gostaria. E aí, eu abandonei essa parte, parte pedagógica para poder conseguir atuar como neuropsicopedagoga e neuropsicóloga, que era, assim, importante para mim. Então, eu tive que focar para conseguir atender todas essas crianças. Mas faz muitos anos. Só a minha parte assim, individual, sem turmas, tem 11 anos. Quando então tem uma década, é sinal de que você já está uma outlier, né? Já deu 10 mil horas, isso é muito legal. O mercado agradece gente que estuda, se qualifica. Juliana Fernandes, eu fico imaginando que dentro desse período que você atua, você foi acompanhando as políticas de saúde pública, você foi vendo situações relacionadas às escolas públicas. A gente sabe que a gente vem de um período em que a palavra disfuncional, né, especial, né, todas elas foram passando, aí vem neurotípico, típico e atípico, e isso me deixa bastante perdida ainda, mesmo que eu seja uma pessoa com muita informação, com convivências várias, mas eu sei que a gente está falando hoje de uma nomenclatura que melhor atende à inclusão. O que a gente está falando é de pessoas que possam se sentir incluídas, independente do selo que elas estejam carregando, do cordão que elas estejam com ele no pescoço. Nós estamos numa sociedade que preza, prima, e por isso ela se coloca humanizada, não é? É para recepcionar a todos e dar meios, certo? Então, eu estou muito feliz. Eu acho que há muito a se fazer, lógico, né? O mundo não vira da noite para o dia o espaço perfeito para todos. Sim. Mas eu acho que a partir do momento que eu olho para qualquer pessoa e identifico o direito dela ser quem ela é, já para mim é um grande ganho. Sim. Como é que se deu essa relação aí dos designativos e chega... Dá um pouquinho de aula agora aqui nesse bate-papo para a gente entender o que então é uma criança atípica, que é o nome que hoje você trabalha, e explica para a gente essa situação desses designativos. Sim. O que acontece é que até um tempo, né, as pessoas falavam normal e anormal. E isso não é muito legal, né? Estranho, porque né? é muito estranho, Ninguém quer ser né? anormal. Porque ninguém Então aí criou-se uma barreira em relação ao anormal, sabe? E hoje a gente tem conseguido quebrar essa barreira, porque não existe isso. A questão de ser típico ou atípico é a forma como aquela criança ela vai aprender, tá? Então, muitas mamães, quando eu vou entregar o relatório avaliativo, a pergunta que eu mais escuto é: como vai ser meu filho no futuro? Meu filho vai conseguir ser normal? Ele vai conseguir trabalhar normal? Ele vai conseguir viver normal? Ele vai ter um relacionamento normal? E aí eu sempre falo para as mamães: olha, tudo depende do que você fizer desde agora, da infância, tá? Porque o desenvolvimento pode até não ser no mesmo tempo, tá? Que uma criança típica, mas ele vai conseguir fazer tudo que você está tendo, assim, sonhos e dúvidas. Mas a gente vai precisar de algumas circunstâncias, de algumas terapias, estímulos para ajudá-los, tá? Então, eu acho que é essa a questão aí que acho que assim, perturba um pouco a questão do normal e o anormal, tá? Então, que
criou-se. E a gente ainda tem muita dificuldade em passar essas informações. Eu tenho mamães que a hora que a gente entrega o relatório, ela fala assim, ai, que bom, é TDAH, não é autista. Eu falo, não é bem assim que funciona, tá? Que é 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, exatamente, 2. Não é assim que funciona. E aí eu mostro para elas que cada transtorno neurobiológico ou cada situação, desde a ansiedade até as altas habilidades, elas têm pontos positivos e negativos, assim como crianças típicas, que às vezes eu recebo crianças típicas que vêm para fazer avaliação e não tem nada neural, e não está desenvolvendo. Por questões de rotina, por questão de uso de telas. Então, assim... ela tá sendo, como é que fala? Somos seres de hábitos? Nós somos, Lu? Sim, somos. Somos seres de hábitos, né? Então, muitas vezes a pessoa tá com vários hábitos negativos, que tá tirando ela do melhor, né? Exatamente. Então, a gente tem essa circunstância, essa dificuldade, né? Então, eu acho que hoje a gente está conseguindo mostrar melhor para as pessoas que não tem esse tipo de olhar, né? Esse tipo, chega a ser um olhar preconceituoso, né? Concordo. Concordo. E eu acho que você deve lidar com isso de uma maneira que muitas vezes te incomoda. Você já se viu, assim, com um olhar que você falou, meu Deus, como é que eu ajudo essa família quando leu o relatório e não entendeu que o atípico não era o fim do mundo? Que acontece? Quando a mãe... Dói em você também? Dói, mas eu sempre me coloco na dor maior do outro, né? Sim. Porque assim, quando eu recebo uma criança, eu entendo que aquela criança é o amor de alguém. É a expectativa de alguém. Expectativa, que palavra forte. Expectativa. Pais ainda têm muitas expectativas em filhos, né? Sonhos de uma família inteira, tá? Então, assim, eu tento entender que é lógico que é difícil para uma mãe que esperou muito, é o primeiro filho, e aí ela tá vendo que existem dificuldades no desenvolvimento dele. Então, é lógico que eu me coloco muito no lugar deles. Então, esse processo da entrega do relatório para mim é mais fácil, porque durante as avaliações eu já vou dando alguns feedbacks para os pais. Olha, fizemos a avaliação tal e apresentou tal situação, dessa forma, a gente já pode ir ajudando ele ou ela desse jeito, dessa forma, o que faz com que a família ela comece a trabalhar junto e aí ela tá inteirada no caso. Então, às vezes, a hora que eu vou entregar o relatório, a mãe fala, eu já sabia. Sabe? Porque já estavam, assim, acostumados com o fato do que a gente estava falando, fazia algum tempo, então não fica tão difícil. Mas sim, às vezes tem mamães que choram, tem papais que choram, que perguntam como que vai ser. Eu falo, não, a gente vai junto. E aí, depois de algum tempo, vê que desenvolveu e fala, nossa, é verdade. Olha lá, deu certo. Eu acho que você me faz, eu sou mãe, né? Tenho 2 filhos, tenho a Luísa com 17, tenho o Vitor com 13. Acho que você me faz, agora eu tô me emocionando com a conversa, porque... Mas assim, eu sou a mãe atípica nesse sentido, porque eu sempre fui muito estudiosa do comportamento e sempre fui muito de criar relativizações, porque eu sempre acredito, nossa, eu não posso depositar as minhas... Eu sempre estudei muitas coisas, né? Frustrações, porque a gente tem muitas expectativas. Eu falei, nossa, vou diminuir muitas expectativas para não ter tanta frustração. Eu vou fazendo matemáticas na vida. E com os meus filhos, eu fui criando justamente uma relação onde eu podia meio que em time fazer alguns testes de coisas que eu tinha não sentido que foram legais comigo por parte dos meus pais. Então, realmente, eu reforcei muito a autoestima. Eu fiz muito eles terem pensamentos críticos. Minha menina um dia chegou e falou pela primeira vez, 6, 7 anos, assim, mãe, Beltrano falou que eu sou feia. Aí eu dentro do carro dirigindo, eu só olhei para ela assim com a maior cara tranquila. Você tranquila. Que agora vai me dizer de 0 a 10 se eu pude fazer isso. Eu só olhei para ela, Jolene, e falei assim, e você acreditou? E voltei a dirigir. Aquilo era o começo de uma mãe que sou eu, né? Deixa era pensar, assim, gente, deixa ela pensa, pensar. você precisa acreditar no que os outros te dão de feedback, você precisa agregar valores que não necessariamente você tem vontade de seguir, né? Ser magra, ser gorda, ser alta, e assim foi. Então, eu acho que a gente ainda tem um conjunto de fatores que dificulta as pessoas a serem mais elas relativizarem a história do certo e do errado, que é o que você traz, circunstâncias. E só para completar, eu lembro que minha filha, quando começou agora a estudar, uma coisa que eu comecei a distribuir para ela era, como é que você gosta de aprender?
Ótimo. Você gosta de aprender lendo, você gosta de aprender escrevendo, você precisa fotografar a aula, você é daquelas que quando chega tem que fazer um retorno do conhecimento que você teve durante o dia. Eu pedi que ela olhasse possibilidades de aprendizado. E você sabe que o sucesso que ela é hoje dentro de sala de aula é porque ela identificou-se como quem gosta de aprender de tal forma. E ela respeita esse jeito de aprendizado dela. Exatamente, isso é E excelente. aí tudo tá dando certo, é incrível. Então, nossa, ela é... Não, simplesmente ela tá tendo alta performance. Não é nem porque eu acho que ela é alta... Altas habilidades. Né? Não, é porque ela pegou o comportamento e favoreceu. Passou a usar. Já o irmão, que tem 13 anos, que é o Vitor, eu já sei que ele tem um outro olhar, né? Então, eu já tenho também mostrado para ele. Só quero te dar sabe, dividir com você, porque, para mim, pessoas com o seu trabalho são essenciais para uma sociedade saudável. Porque esse núcleo familiar, como você falou, a ambiência dessa criança. De que resolve um pai ou uma mãe que está olhando para essa criança e chamando ele de burro? Exato. Que tá com vergonha, que tá com vergonha quando vai para reunião de família, porque o seu filho tá diferente dos outros que são primos e assim por diante. Isso é uma coisa. Eu acho que isso é muito complicado, mas que bom que você tá aí pegando na mão desse pai e dessa mãe. Hoje a internet, ela fez um bom serviço e um desserviço, sabe, Elô? Mamães, Nossa, ser mãe isso. é muito difícil, não é fácil ser Aliás, mãe. que bom, né? Podemos falar isso? Me dá a mão. Não gente, é fácil, agora, gente. ser difícil Eu não ainda quer não dizer... sou mãe, mas eu sei que é desafiador. Não desafiador. É difícil. É importante a gente pensar que são desafios. O que acontece é que a internet, ela fez um serviço e um desserviço. Com certeza. Porque hoje a mamãe tem a criança e ela tá ali, ela tá na internet. Então, ela vê que a criança já está comendo com o garfo. E a filha dela ainda não está comendo com o garfo. Mas a filha dela tem outras características. E aí, eu acho que hoje, quando eu recebo os papais e as mamães, a maior dúvida é: mas meu filho não faz isso, mas o filho da fulana faz tal coisa. A comparação, então, né? essa comparação, ela se tornou muito grande. E, às vezes, que é o que eu falo para a mamãe e para o papai, eu falo assim, a gente tem que entrar numa questão de rotina. Sim. Existem marcos do desenvolvimento. Então, se seu filho está dentro daquele período, daquele marco de desenvolvimento, ok, então tá tudo bem. Se ele está muito atrasado, a gente precisa ver o que está acontecendo. Mas ficar comparando a sua rotina com a Virgínia, que tem... não tem jeito, que é o que elas comparam. Elas comparam com grandes estrelas, sabe? Elas comparam com pessoas que não tem jeito. Mas, Juliana Fernandes, eu acho que essa é uma das questões ligadas ao que os profissionais, e você está de parabéns de trazer via um podcast, um bate-papo desse comigo, porque eu acho que as grandes estrelas, elas acabam sendo a informação corrente. Sim. E de mais fácil acesso. E aí, muitas pessoas com o conhecimento, como é o que você tem, quando você vem disponibilizar, você facilita para que esse pai e essa mãe receba com mais neutralidade e esperança, que, aliás, de novo, estamos falando de expectativas. Exatamente. Essa é uma sociedade que parece que está gerindo o tempo todo a velha conversa. O joio do trigo, separar o joio do trigo. Mas e aí, né? eles não percebem isso. Então, assim, quando eles me trazem uma coisa, então, igual eu comentei, né? A filha da Virgínia. Porque ela já nada, ela fala, ela não sei o quê. Tá, mas ela tem aula de natação, ela tem aula de equitação, ela tem aula... Ela tem esses estímulos. Então, para você comparar o seu filho com um filho X, você tem que ver quais os estímulos. Os estímulos têm que ser o mesmo. Aí sim você pode comparar. Agora, você comparar o seu filho que não teve esses estímulos com um filho de outra pessoa que tem esses estímulos, é injusto, sabe? Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter essa... Agora, quando a gente está falando sobre essa vivência, né, dentro do espaço da escola, que eu acho que é onde as primeiras situações vão estar expostas. O quanto esse pai, essa mãe, essa família, muitas vezes, dentro de um espaço escolar, ele também vem de uma história onde ele se assustou quando, de repente, a palavra inclusão surgiu. Então, nós temos que incluir. Nós não vamos separar crianças atípicas, crianças com necessidades, não é isso? Que tem... Não, elas vão estar juntas. Para você, como é que isso também ajudou o seu trabalho? É uma situação assim, que a gente sempre tenta mostrar para os pais. Eu ofereço nas escolas dar palestras para os pais. E aí eu já falo para eles que a gente vai falar sobre educação ou rotina. E aí, então, a gente inclui sobre essa questão de saber. Ju, eu não tenho um filho atípico. Por que eu tenho que saber sobre autismo? Porque na sala do seu filho vai ter um autista. Seu filho pode ter um amigo, uma amiga
que seja autista, que seja TDAH. Então, é importante você saber. É importante você estar dentro dessas informações, né? Então, essa que é a verdadeira inclusão. É você ter a inclusão, é você ter o conhecimento. Né? E aí, para poder gerar uma empatia. Exatamente, porque senão são não só exigência, olhares, né? Exatamente. E aí, agora nós vamos tocar numa questão que me interessa muito para eu conhecer aqui nesse nosso bate-papo. Então, o que são os atípicos? Fala um pouquinho. A gente tem hoje, né, diversos atípicos, então a gente tem síndromes, né, desde síndrome de Down até outras genéticas que estão sendo até estudadas. Nós temos os TDAHs, que são os famosos aí, ficaram muito famosos pelo Instagram, né, pelas brincadeirinhas de Instagram. Fala da sigla, então, para a gente também reformar. TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a gente teve esse boom que o pessoal faz brincadeirinhas, que nem sempre aquelas brincadeirinhas caracterizam uma criança, né? Um adolescente TDAH. A gente tem o TEA, que é o autismo, né? Que é o transtorno do espectro autista. Temos as altas habilidades. Tem vários suportes. A gente tem também as altas habilidades. Então, tem várias situações, né? Vários tipos de atípicos, né? Então, essa é a circunstância. Então, atípico hoje são as crianças que elas têm formas de se relacionar diferentes, formas de estudar diferentes, tudo isso. Quando, então, a gente está pensando sobre um mundo de atípicos, nós estamos falando de hoje você conseguindo conversar com pais e mães, você está atendendo em média até 12 anos, é isso? Por que de repente até 12? Juliana, o que acontece? O que acontece? Tem uma razão para a gente pensar um pouco, ciclo de formação, o que é? Sim. Conta pra gente mais sobre isso. Eu me especializei mais nessa área das crianças. A gente tem sim adolescentes, porque quando a gente pensa em atípicos e a gente pensa numa questão genética, né? A gente tem que pensar que vieram dos pais. Então, muitas vezes, os pais pode ser um TDAH, um autista, enfim. E aí a gente recebe essas crianças. Então, quer dizer que o ambiente começa antes. Exatamente. Que não foram diagnosticados na vida adulta. Pensando em que legal mesmo. Olha, o mundo continua muito bom, obrigada. Com um monte de gente que não tinha nem sido diagnosticada. Sim, exatamente. Estava tudo bem. Estava tudo bem, o mundo estava bom. Sofreram, com certeza, pelo amor de Deus, sem banalizar. Sim, eles sofreram muito mais para chegar na vida né? adulta. Sim, está tudo certo. A questão é que, para chegar na vida adulta, hoje a gente percebe que, em grande quantidade, nós temos adultos e adolescentes que não têm só um transtorno neurobiológico, mas eles criaram transtornos de personalidade e também questões de ansiedade, depressão e doenças psiquiátricas, psicossomáticas, né, por conta de não terem descoberto essas questões atípicas. Existe uma grande quantidade de locais para trabalhar com adolescentes e adultos. Tá? É mais fácil trabalhar com adolescentes e adultos, porque eles falam, eles se comunicam, eles sabem se expressar. Então, você pega uma adolescente, você sabe, ela fala, eu não estou sentindo isso, eu estou sentindo isso, quando eu estudo, eu não consigo isso. Mas e uma criança? Uma criança de 3, 4 anos que não fala. Então, você precisa ter mais paciência, ter um jogo de cintura, você precisa orientar os pais. E existem poucos profissionais nessa área. Porque é um pouco mais trabalhoso. Você está ajudando a avaliar crianças que, às vezes, ainda usam fralda. E quando eu falo usam fralda com 5 anos. Sim. Que não sabem ir ao banheiro, que não sabem comer. Então, você precisa de todo um processo. Então, a minha ideia só que é muito rápido. Quando você descobre ou quando você avalia e identifica onde está a situação, é muito fácil. Olha. Porque o cérebro da criança, ele é plástico. Ele é muito mais plástico, né? Muito mais. Então, aí fica mais fácil a gente conseguir trabalhar e desenvolver. Mas a avaliação é muito mais difícil. Sim. E nesse sentido, quando você desenvolve esse trabalho, você geralmente costuma pensar que uma família chega,
traz essa situação da criança, ou traz situações da criança, ou por vontade de investigação também, né? Porque às vezes tem pai e mãe... da escola. Encaminhamento da escola. Aliás, geralmente por onde chegam até você? Encaminhamento da escola, encaminhamento do neuropediatra, viu no Instagram eu falando sobre, falou, ixi, meu filho tem algumas características, você pode avaliar meu filho. Sim. Então, normalmente são nessas circunstâncias. Tá, e aí quando a gente está pensando nessa vinda até você, geralmente o seu trabalho ele é feito em mais de uma sessão, podem ter pais e mães que podem ficar com você por tempos maiores, é o quê? Como que funciona geralmente? A avaliação inicial, o que é uma avaliação inicial? Ela é para a gente começar a identificar o que pode estar... não adequado ali, tá? Para aquela criança estar em atraso, ela tem no mínimo 9 sessões, tá? Aí a gente começou a identificar. Depois que a gente começou a identificar, às vezes vai mais tempo, tá? Depende da situação da criança. A gente vai trabalhar aquilo. Então, assim, não é só porque, identificou, é autista, pronto, acabou, é isso, vou levar para casa. Não, aí a gente vai criar o suporte, isso, né? Aí que a gente começa a fazer o suporte, o trabalho. E é muito legal, porque você vê que depois de um tempo, a gente tem, assim... uma evolução muito grande, né? Chega a ser bonito, olha, né? Seu fica lindo, você ilumina. Porque quando você pega, então, por exemplo, eu tenho um autista que é uma fofura, que ele chegou para mim para avaliação faz 1 ano, inclusive. E ele chegou, a avaliação era assim: quero sair da sala, a gente saía da sala. Quero voltar para a sala, a gente voltava para a sala. E chorava e ria ao mesmo tempo, então assim, era desafiador. Aí a gente avaliou, a gente conseguiu determinar, junto com a família, a gente começou a fazer todas as adaptações adequadas, junto com a escola assim, super parceira. Enfim, hoje a gente vê uma criança que antes não sentava, então em 1 ano atrás, ela não... tem 7 anos, que não sentava, que nunca tinha tido uma festa de aniversário, porque não tinha socialização, não tinha amiguinhos... tendo festa de aniversário, que senta, que faz jogos, que faz quebra-cabeça, que consegue socializar. Tá? Então, a gente ver essa evolução, quando você fala, nossa, mas ele conseguiu sentar em 1 ano. Sim, sentar em 1 ano é uma coisa que a gente nem imaginava há 1 ano atrás o que ele seria capaz. Então, a gente consegue ver, né, toda essa evolução e você fala, meu Deus, como é mágico, né? É muito rápido. Mas, Juliana Fernandes, voltando a falar um pouco de você e as suas histórias, de onde vem, tá indo para onde, como é que funciona? Bom, vou continuar atendendo, tá? Tenho, assim, esse sonho aí de continuar crescendo, né? Hoje eu tenho feito aí algumas parcerias, então em breve eu vou começar a fazer monitoria também para ajudar profissionais a desenvolverem esse mesmo trabalho, esse mesmo olhar, essa mesma atuação até em outros estados. Então eu tenho essas questões. Estou fazendo faculdade de fonoaudiologia para a gente conseguir... Mais uma boa especialidade para a gente conseguir ajudar ainda mais as crianças. E é isso, Elô, não... Mas se for então, ó, para você, vou colocar você numa saia justa boa. Fale da Juliana Fernandes em 30 segundos. Juliana Fernandes, quem é você? Olha... gosto muito da minha família, sou apaixonada pela minha família, sabe? Por animais, sabe? Nossa, como amo meus bichos. Gosto de ficar no final de semana sem fazer nada, porque delícia. Eu acho que a gente trabalha demais, né, Elu? Então, aí eu gosto disso. E tenho muitos sonhos aí pra gente continuar evoluindo as crianças, porque é muito mágico, é gostoso, sabe? Ver essa situação, ver essa evolução, né? Vê-los maiores e dando devolutiva, falando que fui a Tia Ju, e aí eles já têm 16 anos. É uma coisa que deixa a gente meio velha, mas deixa a gente feliz. Então, é essa a ideia. Essa é a Juliana Fernandes? Juliana Fernandes? Sim, exatamente. E se fosse para começar tudo de novo, por onde você começaria, Ju? Olha... começaria de onde eu comecei mesmo, porque eu acho que estar onde eu estou agora é uma forma de
crescimento, tá? Então, foi o que a gente estava conversando. Há um ano, eu tinha 1.000 seguidores, sabe? Eu fazia o meu trabalho sem divulgar o meu trabalho. Então, eu fazia por debaixo dos panos. E aí, de repente, eu comecei a divulgar o meu trabalho, a mostrar para as pessoas o que eu faço. E eu descobri que era uma coisa assim diferente, que ninguém estava fazendo daquela forma. Que existiam muitos profissionais, mas não da mesma forma. E aí foi um boom, foi um despontar, que eu fico muito feliz, né? Que tenha acessado mais pessoas, né? As informações tenham chegado para mais pessoas. Juliana Fernandes, para quase chegando ao fim desse nosso bate-papo, uma pergunta que não cala. O que uma família vivencia quando desenrola um trabalho com as suas mãos? Juliana Fernandes, neuropsicopedagoga. O que uma família ganha quando traz para você uma criança? Olha, isso é uma coisa que me emociona. Eu fico muito feliz quando eu recebo vídeos de mamães falando, áudios de mamães e papais falando que conseguiram evoluir as crianças. Então, assim, nossa, Ju, eu fiz aquilo que você me falou e deu certo. Nossa, agora olha isso aqui e manda foto. E agora ele está fazendo. E aí isso, para mim, é uma coisa muito boa. Então, ser orientado, procurar ajuda especializada é o melhor caminho para você conseguir ajudar seu filho. Tá? Porque não é que você não é uma boa mãe, não é que você não é um bom pai, mas você não tem todos aqueles estudos, você não tá... Para você ser mãe, você não iniciou uma faculdade para saber sobre neurociência. Tá? Então, assim, é importante você procurar ajuda especializada, porque o caminho se torna mais leve. Você consegue aproveitar o seu filho como filho. Tá? Legal. Exatamente. Como aproveitar a mágica de ser pai, a mágica de ter uma família. Que é muito gostoso, né, Elô? Muito bom ganhar isso. Gostei. Muito bom, né? Bom, Juliana, eu te agradeço nesse Pod Elô por tudo que você trouxe pra gente. Desenrolou um tema extremamente sensível e trouxe pra gente, assim, uma leveza em relação a como você lida com isso. Quero te desejar que você continue aí trilhando o seu conhecimento, que cresça, que você não só ajude famílias, mas que você ajude o principal, que são essas crianças, que são os nossos adultos, né? Muito obrigada. E que vão cuidar do mundo, né? E vão ter filhos, e que Sim. essa situação esteja agradável. Parabéns por você estar tornando o mundo um mundo melhor, Juliana Ai, obrigada, Fernandes. Elô, obrigada. Muito obrigada por você no mundo. Muito viu? obrigada, de verdade, obrigada. Bom, Juliana Fernandes, você está acompanhando aqui no Pod Elô, tem mais informações para você procurar o trabalho dela, se qualificar, trazer sua família, levar adiante e até indicar, não é? Às vezes não é com você, mas é com alguém tão próximo. Então, estou aqui hoje no Pod Elô indicando também Juliana Fernandes, neuropsicopedagoga, que você acompanhou nesse bate-papo incrível, com tanto conhecimento, com tanta informação, principalmente com tanto amor. Isso faz diferença. Obrigada. Querida, beijo grande. Obrigada, muito obrigada. Até mais. Até. E o Pod Elô vai ficando por aqui com mais esse incrível episódio, um destaque para você colocar e passar para frente, divulgar mais profissionais que, poxa, estão tornando o mundo esse lugar lindo para todos nós. Acredite neles.